Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar lendo a Bíblia, né? Fazendo aquela leitura da Bíblia para manter nossas práticas, né? Esse treino, eu diria, por que não um treino, né? Sobre o processamento da fé dessas escrituras sagradas. Então, hoje a gente está na carta de Tiago, é, capítulo 5. Né? Vamos ler capítulo 5 da carta de Tiago. Bom, e agora, vós, os ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes, como o fogo. Nestes dias que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vos deixastes de pagar. Está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não vos resiste. Constância na espera do Senhor. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós exercei paciência e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova de constância. Ouvistes falar da constância de Jó, e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Juramento, unção dos enfermos, confissão. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem com outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Alguém dentre vós está sofrendo. Recorra à oração. Alguém está alegre. Entoe hinos.
alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orais uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. A responsabilidades, a responsabilidade pelos pecadores. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, que este então saiba: quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. É. Então, Tiago, aparentemente, ele adverte-nos, como até mesmo João, Pedro advertiam a partir do enaltecimento do poder do Senhor sobre nós. Ah, se você interpretar um pouco a comunicação, ela vem de muitos passos, e por paciência nós conseguimos conciliar esses passos para uma promoção comunicativa em um sentido de entendimento uns dos outros, porque houve a conversão de todos os passados pacientemente. E isso tem acontecido constantemente. Essa constância dispõe para nós a submissão de uma palavra que consegue salvar a todos nós, porque todos nós entendemos de forma quase que exata, para não ser tão preciso assim no sentido das variações possíveis de interpretação do universo. A gente consegue chegar muito contraído de uma forma aplicada pela paciência dos seres humanos buscarem a revelação. Então, o que que o choro do filho quer dizer? O que que o animalzinho quer dizer? O que que a paisagem quer dizer? O que nós queremos exatamente quando dizemos? E tudo isso trouxe para nós o conhecimento de Deus, porque Deus, de certa forma, jorrou a partir dessa paciência e constância plena na tentativa do ser humano se equilibrar e se conhecer, assumindo esses passos em organização
para a consciência da revelação. E o que que o ser humano fez? Ele se doou, dedicando a entregar esse essa informação para os seus descendentes. E tudo isso fez uma organização cada vez mais consistente e cada vez mais precisa, a ponto de a gente ter em separação aqueles que não têm a revelação, aqueles que treinam ter a revelação, que somos nós, né, cristãos e que estudam, e aqueles que já possuem a revelação e trabalham com ela, que são os anjos e, de certa forma, alguns santos, por que não? Bom, só que no nosso mundo nós não conseguimos diferenciar com clareza quem são essas pessoas, né? Nós conseguimos é, buscar sermos essa aspiração de santidade, de vida em santidade, de uma vida de sabedoria sobre a revelação de Deus. Só que muitas pessoas, igual até mesmo esses poderosos, né, que o Tiago diz, que falam em nome de Deus, como se o conhecessem e praticassem essa revelação. Mas esses não o conheciam, né? Vamos ver aqui, ó. É... Ó, não queixais dos outros para que não sejam julgados. Ó, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomais por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova da constância. Ahn, ahn, Paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Felizes os que fizeram a prova de constância. Ouvistes falar a constância. De Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhes deu. Pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Então, na verdade, o profeta que fala aqui é um profeta bom, né? O profeta de Jó e a paciência dele, né? Aqui, ó, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem com outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Ou seja, então, o que que acontece? Existe um julgamento acontecendo por razão dessa sabedoria divina, essa sabedoria que vem do alto, que é de certa forma muito trabalhada até mesmo para salvar uns aos outros no sentido da observação mais profunda. Então existem vários times analíticos de linguagem que desmascaram a linguagem daquele mal falador, mal enfeitor de desmotoralizar, né, em fala aquilo que buscas falar, né? Pelas várias imposições sociais, nós somos levados em correntes a pronunciar
e nos pronunciando, às vezes a gente fala mais comida do que precisa, mais bebida do que precisa, mais madeira, mais papel. Então, o que a gente fala, na verdade, é um espelho daquilo que a gente acredita ver. Então, a gente fala o outro, a gente fala é, materializações daquilo que nós vemos. E às vezes, dentro dessa possibilidade de falar, né, às vezes a gente fala mentira, né, só para sustentar ou provocar os seres humanos. Então, existe muita mentira falada entre nós. Nós tentamos descarregá-las, né, a partir da busca pela verdade que Deus nos traz, porque, sinceramente, muitos virão até você e omitirão, mentirão ou utilizarão da variabilidade das técnicas de fala para tentar te levar a um nível de consciência que você não está preparado para se articular, que você não está preparado para controlar. E isso vai fazer você ser hidratado por um mal de vivo. Né? O que é o mal de vivo? É aquele indivíduo que se sente mal porque não tem amparos para responder a essa oração, né? Não tem capacidade de intelectuar esse nível de processos, né? Então a gente tem vários desses níveis que são colocados entre atores sociais para as suas as suas cobranças, as suas pesquisas, as suas conclusões ou contações, né? E aí eles vão contando nós e nos contaminando. Mas acredita-se que Deus, Pai, ah, ele nunca quis isso, né? E isso nasceu do mal do ser humano eh, de, co- eh, de conhecer mais o mal, né? Ou seja, dele ter um emprego do mal também, né? Então o ser humano ele emprega o mal e nesse empregar do mal, o ser humano ele busca domar o mal, mas o ser humano ele acaba se tornando o próprio mal, porque esse mal volta para eles, os empregadores do mal. Pois acredita-se que Deus nunca quis isso para a sua família, né? Para nenhuma de suas criações, Deus quis o provar da árvore do mal. Ele ainda diz: a árvore do mal está no meio do paraíso, mas eu não gostaria que você experimentasse ela, porque não é do homem se alimentar dessa experiência. Essa experiência ela deve ser contida, né? Existe o lugar dela para ela ser contida. E aí essa experiência do ser humano com o mal fez ele
procurar cada vez mais as árvores nos paraísos dos seus irmãos. Imagina que cada um de nós somos um jardim do Éden. E em cada um de nós existe uma árvore do bem e do mal, né? Uma árvore dos frutos do bem e do mal. E aí o que acontece? Nesse jardim do Éden, né, que somos nós, é, existe tudo que Deus criou, só que nenhuma relatividade, né, nenhum senso em comum, né? É como se a gente fosse a semente de toda a criação, vamos dizer assim. E nós, sendo essa semente de toda a criação, nós conseguimos revelar a partir da caracterização de transdução dos sinais que são aparados por nós. Uma vez que o sinal ele é captado da natureza exterior para a natureza interior, a gente consegue capturar tanto e mostrar qual que é o espelho dessa captura, dessa caracterização nesse corpo, né? Então, é como se a gente conseguisse, a partir de remodelamentos, trazer a visão de coisas que é, necessariamente não são visíveis. E aí a gente conseguiu enxergar o invisível para os olhos, para os ouvidos, para a boca, para o tato, para todas as sensações. E esse enxergado invisível começou a dar a equipamentos de sofisticação para ver cada vez mais esse invisível entre nós. E esse invisível é são energias, são formatos de energia, são o que as energias fazem, são os valores de pessoalidade para cada ser, são os valores impessoais. Então, tudo existe um universo entre nós e em nós de coisas que são invisíveis para as pessoas e elas também interferem na nossa comunicação, na nossa crença, na nossa fé, pois a gente passa a falar mentira ou a gente descaracteriza aquilo que nós iríamos falar falando pesado ou falando leve sobre a suspensão do valor pessoal que a gente dá para as coisas, né? Fundamentalmente é, no nosso organismo, no nosso entendimento de relação. Então, existe toda essa aquarela de seres humanos e dos seus valores. E aí, quando a gente faz análises profundas, a gente vê que às vezes muitas pessoas se adoecem por valorizarem coisas que fazem com que elas olhem para si mesmo e para as pessoas ao redor de uma maneira escura, atravessada pelos excessos. Vamos supor que uma pessoa ela olha tanto para um tipo de coisa que ela meio que se acha como uma coisa, como uma planta, por exemplo. E aí
ela, ela em sua organização de processos pessoais, ela eleva a planta a um valor incomum. E quando ela vê a comunidade, o comum do ser humano tratar a planta, ela passa a analisar com cuidado esse trato dos seres humanos com as plantas e até agredir os seres humanos, porque os seres humanos estão errados de fazer isso, porque as plantas são muito valiosas, isso e aquilo. E aí ela começa a ficar estressada ou estressado. E isso, de alguma forma, lhe causa um mal-estar, né? Bom, e aí o que que acontece? Esse mal-estar ele precisa ser drenado, ele precisa ser curado, precisa de ser protegido, porque essa pessoa ela está desnecessariamente criando uma apropriação de pessoalidade que lhe faz mal, né? Ela está se excedendo de distanciamento social, né? E aí isso é clinicamente detectado. Se o médico dela, se o anjo dela não interferir, ela vai evoluir cronicamente para essa dor de ver o universo desse jeito. E isso vai fazer com que ela queira não ver mais o universo, porque o universo para ela é um universo malvado, né? Mas quem está errado? Ela, porque ela está impaciente. é, Ela está impaciente. É, Bom, então, juramento, unção dos enfermos, confissão. Ela deve, né? As pessoas devem confessar e, e trabalhar assim, né? A partir da honra desse lado semelhante, né? Pois assim, vamos ver aqui, ó. O Elias, ele chorou, ó, ele orou com insistência para que não chovesse e não choveu. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. E olha só, é muito difícil não chover. E o Elias, ele chorou e não choveu, né? A Bíblia ela apoia-se na resolução textual de que Elias tinha um poder tão grande de oração que Deus atendeu a oração dele e não fez chover sobre a terra. Mas eu posso desarticular essa informação e convertê-la à terra do ser humano, né? Ah, chover sobre alguém seria quase que ah, você ah, você hidratar esse alguém sobre uma coisa, né? Você molhar esse alguém. E esse ato de molhar alguém, né, pode significar várias coisas, né? Vamos supor que um ser humano é uma terra, né? E não chover sobre um ser humano é permitir, né, que esse ser humano às vezes não seja é, é,
estimulado, né? Esse ser humano não seja estimulado por determinada água, né? Pelas águas. Que esse ser humano não passe pelas águas, né? Pois talvez, né? Ele não estivesse preparado para as águas. É, então, a gente pode trabalhar essas questões na Bíblia, mas pelo que eu vejo aqui, o Tiago ele ele coloca sobre nós essa relação que para nós seres humanos que nascemos depois de Cristo, nós adquirimos muitas coisas que nem temos noção de como elas são dadas e fundamentadas. Nós adquirimos a sabedoria de Deus e de todo o seu poder, dos anjos, dos carros, dos veículos, das internets, do lado financeiro, da possibilidade de adquirir bens. E aí a gente aos troncos e barranos vai crescendo e vai se encontrando e encontrando esses conhecimentos e encaixando eles na nossa vida e se revelando e tentando entender e buscando o entendimento pelas versões de entendimentos que a gente comunica uns com os outros. E aí a gente vai formatando e reformatando e reformulando o entendimento de nós sobre o mundo, e de alguma forma isso traz para nós relações novas em uma sociedade. Entretanto, essas relações elas são tão velhas, tão antigas, porém nós temos arcos de orar e trabalhar esses passos que nos deram uma vida melhor, ou seja, uma visão, uma comunicação mais apurada, né? E bom, Tiago ele nos fala sobre isso. Ele fala assim, olha, tudo isso é dado pela paciência, passo a passo, organizada pelo desejo da comunicação e da conversão do mal que existia pelo medo dos outros. E aí, tudo isso foi reformatando e foi reiniciando e dando mais graças a partir das eleições que nós temos pela preferência que é observada do alto, onde Deus atende-nos. Deus entende, atende-nos na nossa preferência. Então, como a gente é ciumento, Deus falou: não dividir as mulheres, né? Isso é o bem mais precioso, casai e, né? Ah, essa é a preferência das mulheres e dos homens. Ah, mas fulano ali não prefere assim, né? Então esse fulano tem que ser revisto, né? Talvez ele não tá amadurecido, né? Desse contrato social sobre Deus, porque Deus vê tudo, ele atende tudo. Ah, é, Deus, ele atende tudo, ele vê que o ser humano ele quer isso, mas ele tem dificuldade de falar que quer. Então ele vai lá e trabalha para atender às dificuldades. Então é essa questão. Por isso você tem que ter confiança e paciência em Deus, porque Ele atende tudo, Ele entende tudo,
Ele sabe tudo, inclusive ele é o seu Senhor, né? Você espera que ele volte e essa esperança que você tem, ó, esperar com paciência, é que o fruto da terra, né? A vinda do Senhor, o fruto das terras, o Senhor vai ver, o Senhor vai vir e vai salvar você dessa 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 falta de entendimento, né? Dessa é, desse lado seu que não atinge é, uma qualidade da comunicação de encontrar as respostas. Porque as respostas é como se as respostas estivessem todas aí, sempre aí. Só que você não as vê, porque é invisível a você. No dia que elas forem visíveis a você, você encontrará com o Senhor, encontrará com a luz e vai ganhar essa experiência dos processos e o respeito e a admiração e o caminho aonde você deve seguir, né? Pois se você está no caminho, a única coisa que falta é seguir, né? Seguir com paciência e constância. E é exatamente isso que nós queremos. Mas se não acharmos o caminho ou tivermos certeza do caminho, a vida sempre vai ser é, difícil. Né? A vida vai sempre ser é, duvidosa, né? Vai sempre ser incrédula, vai sempre ser sem propósito, sem significado, sem sempre divergir de uma escolha, né? De um interesse. E aí, quando pensa que não, você vai acordar um dia e tudo aquilo que parecia ter interesse para você vai cair. Você vai falar assim, cara, não tem interesse mais. Mas por quê? Porque você entendeu que você não está no caminho, né? Quando você está no caminho, o seu interesse sempre é seguir, né? Constante e com paciência, porque esse caminho ele revela para você tudo aquilo que você precisa saber sobre você e sobre onde você passou e por onde você e sobre o presente que tem e o futuro que te espera se o manteres, né? Ou seja, sabedoria eterna. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!